Assim é o Rei eterno, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, graça e paz, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós vamos ler apenas até ao verso 9, mas a nossa exposição vai abranger esse capítulo com a graça do Senhor Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás, como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Vamos orar, queridos. Mais uma vez, meu Deus, nós nos aproximamos de Ti com temor e tremor, conscientes da nossa insuficiência, tanto do pregador para expor a Tua palavra com fidelidade, com autoridade e poder, como dos ouvintes para ouvi-la ativamente, para ouvi-la obedientemente, atentamente e com discernimento. Mas nós louvamos o Teu nome porque o Teu Santo Espírito que inspirou a palavra habita em nós. E por isso pedimos que esse Espírito nos guie a toda a verdade. E mais uma vez nos coloque diante do Teu Filho bendito que revela quem Tu és. Em nome de Jesus, Senhor, apesar de nós, fala conosco, corrige as deficiências da nossa fé, transforma-nos desde o coração, Senhor, santifica-nos, desafia-nos, corrige-nos, repreende-nos, exorta-nos, educa-nos e transforma-nos, que o Senhor nos molde à imagem do Seu Filho bendito. Em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, é fato inegável e é de conhecimento geral entre nós na igreja que nós vivemos de fato uma época, sobretudo no Ocidente, marcada por profundas rupturas na família e na sociedade. Nós temos assistido que as estruturas que por séculos deram forma à vida familiar vêm sendo progressivamente fragilizadas. A autoridade é um dos fatores para essa fragilização. A autoridade perdida, a autoridade que outrora era reconhecida como necessária à formação e à proteção, passou a ser vista como desconfiança. A ideia de uma verdade objetiva e normativa cedeu lugar ao relativismo, no qual cada indivíduo modela a sua própria moral,
a sua própria ética. Cada indivíduo se torna uma medida de si mesmo. E a memória, esse elo silencioso entre passado, presente e futuro, tem sido descartada como um peso inútil, quando não como um obstáculo, inclusive, à liberdade. E nesse cenário, meus irmãos, o legado dos pais já não é mais recebido como herança, mas frequentemente rejeitado como algo a ser superado para que se alcance uma sociedade utópica de paz, de harmonia, etc. E o resultado que nós temos é uma geração que cresce sem raízes profundas, desconectada dos valores sólidos que moldaram e que sustentaram a nossa civilização. Os filhos são formados com abundância de informações, com uma tecnologia de ponta, mas com escassez de referências do que é a verdade, do que é a própria realidade. São cercados de estímulos, mas privados de direção. E são treinados, inclusive, para escolher, mas pouco ensinados a obedecer. E a família, pressionada por agendas exaustivas e por uma cultura que absolutiza o presente, luta para transmitir algo que permaneça. E em nome da autonomia humana, da ilusão de autonomia, a gente acaba rompendo com a tradição. Em nome da autenticidade, a gente perde a continuidade, aquilo que é permanente. E abandonando a memória, nós acabamos por comprometer o futuro. Essa degeneração, ela alcança, meus irmãos, também o povo de Deus. Porque nós reconhecemos que em muitos lares cristãos, a fé deixou de ser um patrimônio vivo, transmitido com intenção, com perseverança, um fundamento sólido para ser uma expressão pessoal, mais outra forma de autoexpressão nessa sociedade onde o ego se tornou o hiperbem para a maioria das pessoas. Então, a fé deixou de ser um fundamento sólido para se tornar essa experiência individualizada, episódica, baseada em sensações e, muitas vezes, da parte dos pais, delegada a terceiros. Os pais, muitos deles, já não se veem como responsáveis diretos pela formação espiritual dos filhos. Isto, quando não é confessado, é claramente demonstrado nas atitudes. Basta ver o tempo que os pais investem, eles mesmos pessoalmente, na educação dos filhos. Não o tempo que eles investem colocando os filhos na escola, mas o tempo que eles pessoalmente investem e o quanto ambos, o marido e a mulher, participam da educação dos filhos. A fé, portanto, meus irmãos, corre o risco de não ultrapassar os limites de uma única geração, se é que nesta geração ela já não está sendo perdida. Então, é nesse contexto que a palavra de Deus nos chama para ouvir novamente Deuteronômio capítulo 6. Porque esse texto, meus irmãos, ele nos lembra que a fé bíblica não é um ingrediente privado e individual, que ela não é construída no improviso, à guisa de sensações, e que ela não é transmitida por acaso, nem em grandes eventos de avivamento. A fé genuína se ancora na verdade do Deus único. Ela vive sob a sua autoridade. E ela se preserva por meio da memória diligente e da instrução intencional e contínua. Diante dos desafios da família contemporânea, o chamado do Senhor permanece o mesmo. Formar um povo que o ame de todo o coração, um povo zeloso de boas obras, um povo que deixe aos que virão depois um legado que não se perca com o tempo. Um legado a todas as gerações é o título da nossa mensagem. Porque é exatamente isto que o Senhor está
falando logo no início desse capítulo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisseis na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Não só tu, mas quem? Tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Eu preciso começar trazendo uma nota exegética importante aqui, e trazendo da gramática. A quem Deus está se dirigindo quando Ele fala todos os dias da tua vida e que os teus dias sejam prolongados? Para quem estende-se essa promessa? Ou para quem aponta o resultado? Quando o Senhor diz que os teus dias sejam prolongados, Ele não está falando com o indivíduo. Embora essa palavra tenha implicações e desdobramentos individuais, Ele está falando com a igreja. Ele está falando com Israel. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus, porque Israel é um só. Israel é um corpo, é uma família. Israel é um. A unidade de Israel procede da própria unicidade de Deus. E por que isto é importante? Porque ele está dizendo que para a sobrevivência da igreja, para o prolongamento da vida abundante da igreja, é importante entender que o legado da aliança é um legado a ser passado a todas as gerações. Significa que quando eu penso na palavra de Deus e na aliança, eu não devo somente pensar num envolvimento pessoal. Óbvio que parte do envolvimento pessoal, ele é fundamental, mas eu tenho que pensar que quando eu abraço a aliança, eu a abraço tendo em mente a mim, ao meu filho e aos meus netos. Eu preciso ter isto em mente. E isto tem a ver com a sobrevivência da igreja. Precisamos agora de uma nota teológica. Sabemos que a igreja triunfante não pode ser diminuída nem aumentada. E nada impedirá que ela seja totalmente redimida. Nós sabemos disto. Mas sabemos, meus irmãos, que a igreja visível, a igreja militante, a igreja que vemos, é uma igreja que pode sofrer duras derrotas. E, de fato, a Bíblia mostra que quando estiver se aproximando a vinda de Jesus, haverá uma grande apostasia na igreja, e a igreja visível quase deixará de existir. E a pergunta é: onde estaremos? Então, esse legado é importante para que não se perca com o tempo, que ele seja transmitido a todas as gerações. Meus irmãos, o livro de Deuteronômio se abre exatamente no limiar de uma transição decisiva da história do povo de Deus. O ministério de Moisés aproxima-se do fim. Este é o último dos livros escritos por ele. E a geração que saíra do Egito havia morrido no deserto, vitimizada não por fraqueza militar ou falta de recursos, mas pelo juízo de Deus, do Senhor, sobre a incredulidade e a rebeldia daquele povo. E diante de Moisés agora está uma nova geração, colocada exatamente diante do mesmo desafio no qual os seus pais haviam fracassado, a conquista da terra da promessa e a entrada no descanso de Deus. A geração dos pais tinha fracassado. Em Números 13, 14, nós lemos que eles estavam no limiar da entrada da terra
em Cádiz Barneia, mas eles recuaram, eles não quereram, eles até quiseram levantar um motim, um capitão e voltar para o Egito, e por isso morreram no deserto. Mas os desafios agora não se limitavam à travessia do Jordão. É certo que aquela nova geração, apesar da infidelidade dos seus pais, haveria de entrar na terra. Porém, uma vez estabelecidos na terra, os israelitas seriam tentados a se esquecer do Senhor, a atribuir a conquista à sua própria força e a amar mais a bênção do que o abençoador e voltar-se para os deuses e a cultura das nações desapossadas, quebrando a aliança. Além disso, meus irmãos, caberia àquela geração, àquela nova geração, uma responsabilidade decisiva: instruir a geração seguinte, que não havia testemunhado os sinais e prodígios do Êxodo. Aqueles eram adultos entrando na terra com filhos, crianças e adolescentes. Naquela época não tinha essa distinção, que não tinham visto todos aqueles prodígios. E eles tinham que agora transmitir essa história, criando seus filhos no temor do Senhor. E Moisés sabia que seria recolhido ao Senhor e que outro conduziria o povo na nova etapa da história. Por isso, seus discursos finais não são mera repetição formal da lei. Eles são o último ato pastoral de um servo fiel. E o livro de Deuteronômio, ele reúne esses sermões, na opinião de alguns, 4 sermões, aqui, na verdade, marcados por um estilo oratório e fervor exortativo. O tempo todo ele está dizendo: ouve, Israel, atenta, Israel, olha que eu ponho diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Nesses sermões que compõem Deuteronômio, Moisés traz à memória as maravilhas realizadas pelo Senhor. Ele reitera os preceitos da aliança e ele exorta o povo a gravar a palavra no coração como salvaguarda contra a infidelidade e contra a apostasia. Como observou certo escritor, Israel está prestes a atravessar o Jordão, enquanto Moisés se aproxima do término da sua carreira. Por isso, tornou-se necessário trazer à memória aquilo que a geração anterior falhara em transmitir aos filhos. Nós vamos, inclusive, ver em Josué, se não me engano, capítulo 6, que eles nem sequer aplicaram aos seus filhos o selo da aliança. Eles não foram nem sequer circuncidados. Então, Deuteronômio 6, dentro desse contexto maior do livro, faz parte do segundo discurso ou sermão, e é frequentemente reconhecido como o coração da aliança mosaica. Nesse texto, a obediência é apresentada como a resposta e a prova de amor a Deus, e a transmissão da fé às gerações futuras ocupa o lugar central. E eu quero então expor esse texto em forma de exortações, de imperativos. E eu quero trazer aqui 4 imperativos, especialmente para os pais, para aqueles que são e para aqueles que pretendem ser. E os filhos, quando ouvirem, lembrem-se, porque talvez alguns de vocês, eu acredito, na verdade, que vocês têm pais que são zelosos, pelo menos a maioria de vocês, e talvez não valorizem. E agora vocês vão saber por que os pais são zelosos. E que nós, pais, possamos corrigir as deficiências da forma como nós ensinamos e transmitimos esse legado, que é preciso que se diga, não é apenas para esse bebê que está no seu colo, é para o filho dele e o filho do filho dele. Então, o primeiro princípio, o primeiro imperativo: definam o alvo da educação pactual. Qual é esse alvo? Amar a Deus e temê-lo de todo o coração. Definam o alvo da educação pactual. É amar a Deus e temê-lo de todo o coração. Os versos 4 e 5
depois de exortar Israel a ensinar a seus filhos, e veja o tom insistente de Moisés: ouve, pois, Israel, verso 3, e atentem os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques. Ele está falando com a igreja, na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. E aí vem então o alvo da educação: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este é o ponto central da confissão israelitas: a unicidade de Deus, a incomparabilidade de Deus. Ele é incomparável, Ele é único, só há Ele. Sabemos por todo o ensino bíblico desde o Gênesis que esse Deus é triuno, 3 pessoas e um só Deus. E esse aspecto é melhor desenvolvido no Novo Testamento. Paulo, quando menciona a confissão israelita, ele exatamente faz este esclarecimento da triunidade de Deus em 1 Coríntios 8, quando ele trata da questão da carne sacrificada aos ídolos. Ele está se referindo indiretamente a esta confissão de fé israelita. Observe que aqui, quando ele fala sobre os ídolos, ele começa estabelecendo que só há Deus, um Deus, verso 5 e 6 de 1 Coríntios 8. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Ele está ao mesmo tempo estabelecendo uma distinção de pessoas, o Pai e o Filho, e está atribuindo a eles a mesma categoria, pelo qual são todas as coisas, de quem são todas as coisas, e nós também por Ele. Então é nessa perspectiva trinitária que nós precisamos ter em mente o que o Senhor está falando aqui, mas Ele é um só Deus. E se Ele é o único Deus, só Ele merece adoração. Se Ele é o único Deus, a Ele devemos nossa mais profunda lealdade. Então a exposição, meus irmãos, começa com a confissão fundamental: ouve, Israel. No original a palavra, nós não temos total certeza da sua pronúncia correta, é a palavra mais especial para se referir a Deus, é um nome que só o Deus de Israel tinha, que é o chamado tetragrama, composto de 4 letras. Nós temos algumas traduções como Jeová, mas alguns preferem Yahvé ou Javé. E então, no original está: ouve, Israel, Javé é nosso Deus e Javé é um, ou Javé é o único. O Deus da aliança é nosso Deus pessoal. E esse Deus que é nosso Deus pessoal é o único Deus verdadeiro. Não existe outro além dele. Portanto, a educação pactual inicia-se com Deus, não com métodos. O alvo não é simplesmente uma conformidade externa com um código legal, mas formar-se um povo que ame pessoalmente ao Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele se fez nosso e nós somos dele, e nós temos que ser dele de modo integral. O temor do Senhor é a expressão concreta desse amor. Por isso ele fala: para que temas o Senhor teu Deus e guardes os seus estatutos, no verso 2. A reverência, a submissão e o reconhecimento da sua autoridade absoluta. Então, pais, o fundamento, o alvo da educação não é que o seu filhinho seja
simplesmente exibido para os outros. Não é que o seu filho realize os planos frustrados que você não conseguiu realizar. O alvo não é que o seu filho obedeça a você acima de tudo. O alvo é que ele ame o Senhor. Por isso ele diz: amarás, pois. Observe, pois é uma conjunção conclusiva. Portanto, uma vez que ele é o único Senhor, você tem que amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E aqui nessa expressão, eu penso que há uma gradação, que é uma figura de linguagem onde você tem um crescendo, rumo a um clímax, para aumentar a ênfase. Porque coração é a palavra bíblica que descreve o âmago do ser, o centro da personalidade. Nós somos o que o nosso coração é. A Bíblia diz que como na água o reflexo do rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O coração é aquilo que nós somos em nossa essência, e tudo o que falamos, pensamos ou fazemos nasce no coração. O pecado nasce no coração. Quando o pecado entrou no mundo, ele contaminou o coração, e sendo o coração a fonte, tudo está contaminado. Por isso, o Senhor diz que nós temos que amar o Senhor desde o nosso mais profundo, desde o nosso centro. Depois ele diz, não só de todo o coração, mas de toda a alma. Desse centro, o amor irradia para todo o princípio vital. A palavra para a alma aqui é a mesma palavra traduzida para a vida. Pode ser um sinônimo de espírito, mas parece-me que o interesse aqui é mostrar a abrangência de todo o teu coração, o centro, e parece como uma espécie de explosão que irradia de toda a tua alma, todo o princípio vital, e termina com de toda a tua força. No hebraico, literalmente é de todo o teu tudo. Então é algo crescendo do coração, do teu princípio vital e de tudo que você é, tudo que você faz. E é na perspectiva mais da cultura grega, nós temos a tradução incluindo coração, alma, entendimento e força, lá em Marcos. Então, meus queridos, a palavra de Deus está dizendo, esse é o alvo. Que você e o seu filho amem a Deus acima de tudo. Não é simplesmente seguir regras, é amar e se deleitar em Deus acima de qualquer coisa. Pais, a educação começa com Deus. Antes de regras, de métodos ou estratégias, Deus se revela. A educação dos filhos não parte da moral, ela parte da teologia. O alvo não é formar crianças apenas obedientes, disciplinadas ou socialmente adequadas. Isto também. Mas o alvo é formar corações que amem apaixonadamente, fervorosamente a Deus de modo integral. E embora eu tenha falado apaixonadamente, esse amor não é abstrato, não é sentimental. Ele se expressa no temor do Senhor, na reverência, no reconhecimento da sua autoridade, na obediência aos seus mandamentos. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, significa pais e filhos, que não há área da vida fora do seu senhorio. Pais, se esse não for o alvo da educação no lar, outro alvo ocupará esse lugar. E aquilo que ocupa o centro do coração dos filhos definirá toda a sua vida. Então, definam o alvo da educação. Tragam-no em mente o tempo todo.
é que os seus filhos amem a Deus acima de tudo e o temam, e não a homens acima de tudo. Segundo lugar, fundamentem o temor no ser de Deus e na sua aliança. Fundamentem o seu temor e dos seus filhos no ser de Deus e na sua aliança. É isso que ele quer dizer. O Senhor teu Deus. Irmãos, o temor do Senhor se fundamenta na identidade de Deus e na aliança que ele estabelece com o seu povo. Veja as expressões que ao longo do capítulo Moisés usa. O Senhor teu Deus, ele diz. O Senhor, verso 4, nosso Deus. Ele diz de novo, ele diz depois, o Deus de teus pais, no verso 3. O Senhor que te tirou da terra do Egito. O Senhor que prometeu. Essas expressões, irmãos, elas são expressões pactuais, elas constroem uma teologia da aliança. Elas estão nos dizendo que Israel e, portanto, a igreja vive diante de um Deus que age na história, que salva, que permanece fiel. Nós podemos trazer esse desdobramento para o fulcro do Evangelho. Onde é que nós nos unimos a Deus? O Senhor Jesus, orando em João 17, disse, eu neles e tu em mim. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho. E nós estamos unidos ao Filho numa união mística, inseparável, eterna. E esta união que temos com Cristo, ela garante a nossa aliança com Deus. E esse Deus se revelou na história, nos dando a sua salvação. E a aliança, irmãos, ela revela esse amor de Deus em dois movimentos inseparáveis. Antes de tudo, ela fala do amor de Deus por nós, demonstrado em seus atos redentores. Nós falaremos disso no último ponto, se o Senhor Deus permitir. Deus liberta antes de exigir. Ele salva antes de ordenar. Mas em resposta a esse amor, quando compreendemos a redenção, nós temos o segundo aspecto, que é o nosso amor por Deus, como resposta obediente. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Pais, a obediência que vocês desejam ver nos seus filhos precisa brotar da graça. Onde a aliança é esquecida, a educação se transforma em legalismo. Onde a graça é eclipsada, o coração se rebela. E esse padrão já aponta para algo maior, porque o Deus que libertou Israel do Egito é o mesmo que no devido tempo enviou o seu Filho para realizar a libertação definitiva, da qual aquela era um tipo, uma prefiguração. Portanto, a fé que se ensina no lar não repousa em mandamentos isolados. Ela precisa ensinar os mandamentos, sim, porque eles são o parâmetro desse amor. Mas ela não repousa nos mandamentos isolados. Ela repousa na ação salvadora de Deus, que culmina em Cristo. Por que eu devo obedecer a Deus? Porque Ele se fez por graça o meu Deus e me fez seu povo. Eu sou dele e Ele é meu. E é por isso que eu tenho que amá-lo de todo o coração. Portanto, o fundamento do temor não é o que as pessoas vão pensar. A gente vai aplicar isso à medida que a gente falar sobre educação de filhos, se o Senhor Deus permitir, na escola dominical, quando ela voltar. Mas eu quero que você tenha isso em mente, porque eu vou lembrar isso lá, se o Senhor Deus assim permitir. Muitas vezes a gente chama os filhos à obediência pensando, olha, os outros vão dizer que você é um menino mau. As pessoas vão falar isso de você. Quantas vezes você falou isso para o seu filho? Você já pensou no que os outros vão pensar?
Você está ensinando o seu filho a temer a homens. Você precisa dizer, e eu louvei a Deus ao ouvir um colega de ministério conversando com a sua filha. Diz, minha filha, por que você foi disciplinada? Ela disse, porque eu não glorifiquei a Deus, papai. Eu vibrei, porque ela está entendendo. Ele está ensinando o correto. E é isso que deve ser feito. Fundamentem um temor seu e do seu filho, não em homens, mas no ser de Deus e na sua aliança. Terceiro, façam da palavra o eixo permanente em torno do qual gira a vida familiar, a rotina familiar. Façam da palavra o eixo permanente em torno do qual gira a rotina da vida familiar. Isso é uma palavra mais bonita, em torno do qual orbita a rotina da vida familiar. Irmãos, o nosso coração, eu sempre vou repetir isso à exaustão, principalmente para mim mesmo. Mesmo redimido, o nosso coração não é naturalmente inclinado a amar e a obedecer ao Senhor. Sempre o velho homem tentará reassumir o comando. Então, não é o que entra no coração, não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai do homem, porque sai do coração. Mas Jesus não diz assim, não é o que entra no coração que contamina. Ele está dizendo, não é o que entra no homem. E o contexto lá é claro, ele está falando de comida. Mas é claro que o nosso coração é alimentado. E como ele é alimentado? Pelo que ouvimos e pelo que vemos. É por isso que o Senhor o tempo todo está dizendo, ouve Israel, ouve. E a palavra de Deus já nos mostrou o método pelo qual o coração é transformado, pelo ouvir. Crianças, pelo ouvir. Quanto mais cedo vocês aprendem a ouvir a pregação e prestar atenção, mais o seu coração vai ser transformado por Deus. Porque eu não posso me transformar, mas a palavra transforma. Por isso, ouve. Quantas vezes vocês já ouviram do papai, você não me ouve, menino. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. É o que Deus está falando aqui. Ouve, Israel. Sabe como é que os israelitas chamam esse texto, que é a confissão de fé? Eles o chamam de Shema. Sabe por quê? Shema é exatamente o verbo ouve. Shema Israel. É assim que ele fala. Shema é o imperativo do verbo ouvir. Ouve, Israel. Olha, nós precisamos aprender o ouve. É assim que o israelita, é assim que soa para o israelita. Nós precisamos aprender. Você já aprendeu a recitar o ouve? O menino que queria se tornar adulto, quando fazia o seu bar mitzvah, eles se tornavam filho do mandamento, filho da lei. Ele precisa recitar o ouve. Porque é isso que nós precisamos entender. A fé vem pelo ouvir. Mas não é um ouvir qualquer, irmãos. A palavra tem que ser o eixo permanente em torno do qual orbita a nossa rotina. Ela não pode ser apenas um evento casual no dia do Senhor. Ela precisa ser diária. Observe como é que estas palavras, para que você ame o Senhor, ele diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, o temor do Senhor se consolida quando a palavra se torna parte integrante da rotina. Hoje é moda esse negócio de rotina. Ah, meu filho tem uma rotina, né? Tem uma rotina para dormir. Tem um tipo de ruído. Depois a gente vai conversar sobre o ruído, tá? Tem um tipo de ruído, tem branco, vermelho, tem uma paleta de cores aí. Mas a rotina mais importante é a rotina da palavra. E meus irmãos, ao falar aqui essas palavras, elas batem em mim em primeiro lugar. Porque eu olho para trás e eu vejo como eu eduquei minha filha, eu vejo vários pontos de falha. Mas
o que envolve esse ser a palavra o eixo permanente? Primeiro, envolve envolvimento pessoal. Dentro desse terceiro ponto, um subponto aqui. Envolvimento pessoal. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, às vezes, eu quero ensinar certas coisas aos meus filhos que eu mesmo não pratico. E eles me veem não praticando. Eu me lembro muito bem quando eu senti vergonha alheia pregando lá na congregação onde eu fui pastor pela primeira vez, ou nos primeiros anos, em que eu falei sobre a incoerência de pais que ordenavam seus filhos para que não mentissem. Mas usando um exemplo, eu disse, mas quando o telefone toca, naquela época tinha um telefone fixo, né? Quando o telefone toca, a criança atende, o pai ou a mãe diz, olha, fala que eu não estou. E quando eu dei esse exemplo, uma criança de 10 anos fez assim, ó. E era uma salinha desse tamanho. Todo mundo viu. Eu fiquei com vergonha alheia. Continuei a pregação. Muitos pais ensinam os filhos a lerem a palavra, mas não são vistos lendo a palavra. Querem que os filhos orem, mas não são vistos orando. Principalmente os papais. Estas palavras estarão no teu coração. Ele está dizendo que a fé precisa ser interiorizada antes de ser transmitida. Você não ensina aquilo que não moldou primeiro o seu coração, não há legado espiritual onde não há apropriação pessoal. A palavra precisa governar primeiro você. Você não pode ensinar aquilo que não molda o coração. A sua fé não pode ser terceirizada ou improvisada. Então, envolvimento pessoal. Para que a palavra seja o eixo em torno do qual gira a sua rotina, precisa haver também ensino diligente e perseverante. Envolvimento pessoal, ensino diligente e perseverante. O verso 1, o verso 6 e o verso 7. Esses são, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Você tem que cumprir. Não é só ensinar, é cumprir. E veja o verso 6 e o verso 7. Como que essas palavras vão estar no teu coração? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Os verbos usados para começar, todos eles, indicam intensidade e constância. O verbo hebraico tem algumas distinções do nosso. Ele não tem exatamente como o nosso passado, presente e futuro. Mas ele tem graus. E, às vezes, o verbo é usado num grau intensivo. E o verbo aqui é usado num grau intensivo. Mais do que isso, a palavra inculcar, pastor Alfredo já falou isso, ela carrega a ideia de afiar. Tem a mesma raiz da palavra afiar, que era usada para a espada e para a flecha, ou para as palavras afiadas. Em várias passagens fala que as palavras são como espadas afiadas. Então, a ideia não é só ensinar de qualquer jeito, mas ensinar as Escrituras com palavras bem preparadas, repeti-las com zelo, como se você estivesse preparando um sermão. Ele diz, tu as inculcarás aos teus filhos. Você vai ensinar de maneira criativa, de maneira diversificada, usando o máximo dos recursos da linguagem, para que fique claro, para que seja incisivo, para que seja marcante. Algumas coisas são marcantes. Eu me lembro de uma criança, lá em Caracaraí, a gente fazia muita programação com as crianças, e carro de pastor em congregação serve para tudo. Então, o nosso carro virava uma lotação e a gente passava em casa. Algumas crianças não eram filhas de pais crentes e a gente levava para
para a igreja e levava de volta para casa. E uma vez voltando para casa com uma menina, tinha já seus, acho que 8, 9 anos, e ela já era grandinha e podia ir na frente. E eu falei para ela: minha filha, coloque o cinto. E ela disse: por quê, pastor? Tá bom, eu vou lhe ensinar por quê. Põe o cinto. E aí ela pôs o cinto. Ela não estava desobedecendo, ela só queria... Aí o que eu fiz? Eu estava na rua, a rua meio deserta, e dei uma aceleradinha. Não é nada fora do padrão da velocidade exigida, mas dei uma aceleradinha e freiei. Quando eu freiei, ela fez assim. E aí o cinto fez... Pum! Você está vendo? Agora puxa o cinto devagar. Ela puxou devagar, está vendo? Ele não bloqueia. Então o cinto vai te proteger. Eu nunca esqueci, porque depois eu fui andar com a mãe dela. Na hora que a mãe entrou no carro, ela disse: põe o cinto, mãe. Então, use maneiras criativas. Esse é o sentido de inculcar. Mas não só isso, ele diz que o ensino não ocorre apenas no momento do culto doméstico, que precisa haver, mas no fluxo da vida. Em casa, no caminho, ao deitar, ao levantar. Então, quando, pais? Quando? Aqui vale a frase daquele garotinho no Silêncio dos Inocentes: o tempo todo. O tempo todo. Você vai ao supermercado, você não pode descansar, pai. Você vai ao supermercado, é uma boa forma. Não é para você ficar no supermercado, seu filho correndo para lá e para cá, derrubando coisa, pedindo doce, salgadinho, e você entupindo o menino de salgadinho para ele não encher a paciência. Não, é o momento de você ensinar princípios de finanças, de mordomia, de comer para a glória de Deus, de comportamento em público, ensiná-lo a pedir por favor. E, ao mesmo tempo, você lembrar dos princípios da palavra de Deus no fluxo da vida. Quando? Para que esteja no teu coração, não só no do teu filho. Deus também está te ensinando quando você ensina ao seu filho. Hoje está cada vez mais em voga no meio evangélico a educação domiciliar. E uma das coisas que muitos pais conversam comigo, que estão ingressando nisso, é: pastor, a gente tem que estudar. E já vi pais que já disseram assim: olha, eu estou aprendendo de novo história, eu estou aprendendo de novo gramática, porque eu tenho que passar para o meu filho. Ótimo, é isso que você tem que fazer com a Bíblia. Você precisa aprender Bíblia, teologia, doutrina, para que você aplique o tempo todo. Ao levantar-te, veja, você levantou, você está sentado descansando em sua casa. Você está andando com ele pelo caminho, fazendo alguma coisa. Você vai se deitar com ele e você vai se levantar com ele. Sabe uma coisa que eu descobri ao longo do processo de crescimento da minha filha? Que ela era mais interessada em aprender do que eu a ensinar. Porque quando eu a desafiava a memorizar algum versículo bíblico, por exemplo, antes de dormir, às vezes tinha dia que eu não queria fazer aquilo. Ela diz: papai, qual é o versículo de hoje? Às vezes, queridos, a gente coloca toda a culpa nos filhos, mas às vezes eles estão mais dispostos a aprender do que nós a ensinar. E a gente não aproveita. Isto também acontece. Sim, o seu filho é um pecadorzinho, mas você é um pecadorzão. E você tem mais experiência no pecado e na malandragem do que o seu filho. Tanta experiência que nós escoramos nos nossos filhos. Ah, pastor, já fiz o que pude, mas esse menino me tira do sério. Esse menino de 3 anos? Não, a malandragem é sua. Tem algum ídolo
que você está alimentando, ao deixar o seu filho fazer o que quer, e ao não ensinar. Porque a palavra de Deus diz, como que vai estar no teu coração e no do teu filho? Ensino diligente e perseverante. Então Deus não está falando aqui de eventos ocasionais, Ele está falando de discipulado. Esse é o mesmo padrão que mais tarde nós veremos em Cristo. Ele caminha com seus discípulos, não é? Ele os chama para estarem com Ele. Antes de enviá-los, Ele os ensina no caminho. Vocês já viram alguma conversa de Cristo em que Ele não tire o ensino? Até no momento da fome, deem vocês mesmos de comer. Os discípulos não conseguem encontrar peixe. Joguem a rede do outro lado. E aí quando vem aquela rede abarrotada, venham atrás de mim e eu vou fazer de vocês pescadores de vidas mais preciosas do que peixes. O tempo todo Jesus estava ensinando. À mesa, ao deitar-se, porque a fé é ensinada, irmãos, no convívio e no exemplo. Ainda dentro desse terceiro ponto, que é o coração da aliança, esse fazer da palavra o eixo em torno do qual gira a minha rotina envolve compromisso público e exclusivo. Estamos no terceiro ponto. Terceiro subponto, terceiro ponto. Versos 8 e 9, ele diz, você não só vai ensinar para ele, na vida diária e no particular, você vai fazer disso sua profissão de fé. Ele diz, atarás como sinal na sua mão. Os judeus levavam isso à risca, né? Eles colocavam os filactérios, que eram pequenas porções da lei, em caixinhas, e aí eles colocavam trançado com couro e amarravam no braço. A ideia é, aquilo precisa estar, porque sinal na tua mão é o instrumento das ações, serão por frontal entre os olhos, tem que encher a minha mente, mas tem que estar também escrito na tua testa. Não tem quando alguém está apaixonado e diz, isso está escrito na tua testa. Se olhasse para alguns casais aqui, sobretudo aqueles que estão querendo casar, eu ia dizer, está escrito, quando você olha para ela, quando você olha para ele. É isso que ele está dizendo. Precisa ficar claro para as pessoas quem você ama acima de tudo. Atar e escrever a palavra aponta para um compromisso visível no qual a palavra molda toda a vida. O amor de Deus, meus irmãos, e as exigências da aliança deveriam se tornar o interesse central e absorvente da vida. O Senhor não admite lealdades divididas. Deus não está, portanto, falando de evento ocasional. De novo, é um discipulado diário, e esse é o mesmo padrão, de novo, que mais tarde veremos aqui no Senhor Jesus. Aquilo que Ele fala claramente. Escrever nos umbrais da porta, veja, é onde a pessoa entra. Isso era tanto para que você e o seu filho vissem ou lessem, como para que os outros lessem. Não é isso que você faz quando você quer memorizar algo? Você coloca na porta da geladeira, coloca no quarto, você coloca um quadro branco e coloca as notinhas, e você fica memorizando ali. Por que a gente não faz isso com o texto bíblico? Irmãos, é uma vergonha que os filhos criados, mas é uma vergonha não é só para os pais não, para os filhos também, que já são grandinhos. Quando a gente pede para recitar um texto bíblico, eles vão logo em Salmo 23:1, João 3:16. E eles não sabem mais nada. E é mais vergonhoso ainda quando a gente pega gente que vem de fora, novo convertido. Via de regra, eles estão recitando mais versículos do que aqueles filhos que são criados no Evangelho. A gente teve essa experiência no conselho. Os filhos mal conseguiam balbuciar algum versículo. E jovens que não foram criados
com seus pais mencionaram versículos um atrás do outro. Por que isto acontece? Não é só negligência dos pais, é dos filhos também, que memorizam tantas coisas, mas não memorizam a palavra de Deus. Quarto lugar, não permitam que a prosperidade silencie o evangelho no lar. Não permitam que a busca ou a posse da prosperidade silencie o evangelho no lar. O temor do Senhor preserva o povo da destruição. Nos versos 10 a 19 ele diz isso. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Não foi você. De fato, Israel chegaria numa terra, a terra de Canaã não teria casas. Algumas casas estavam cheias de alimento, porque eles destruíram o povo, expulsaram o povo. Estavam cheios de alimento, de tesouros, as vinhas cheias de frutos. E ele diz, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo teu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houve à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o tem dito. Moisés adverte aqui que a prosperidade pode se tornar um perigo espiritual. A bênção do Senhor pode se tornar um ídolo. A abundância poderia produzir um esquecimento do Senhor. Em meio à riqueza, ao conforto, até ao desejo de tê-la, surge a tentação de se perder a consciência de dependência de Deus. A continuidade da fidelidade dependia do ensino diligente das crianças. A palavra precisava ser o currículo do lar para preservar o povo do esquecimento e da idolatria. Pai, se a palavra não for o currículo do lar, a cultura pagã o será. Se Cristo não for apresentado como o maior tesouro, o conforto ocupará esse lugar, o sucesso ocupará esse lugar, a fama ocupará esse lugar. Uma fé que não é ensinada e vivida será sufocada pelos prazeres, pelos deleites, pelas conquistas, pelos tesouros deste mundo. Em quinto e último lugar, ensinem o coração do legado, a história da redenção. Ensinem o coração do legado, a história da redenção. É muito interessante o que o Senhor está dizendo aqui. Olha, você vai ensinar, eles vão memorizar, eles vão decorar. Essa é a ideia. Mas vai chegar um momento que o filho não vai ficar satisfeito só em memorizar. Ele vai perguntar, mas por que eu tenho que fazer essas coisas? O que significam? Veja, verso 20. Quando o teu filho no futuro te perguntar. Quando significa que ele vai perguntar. Dizendo, que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, o quê? É para que você seja um bom menino. É para que as pessoas te valorizem. É para que você seja abençoado por Deus. Sim, as bênçãos de Deus são um incentivo. Mas não é pelo que eu quero que aconteça. É pelo que já aconteceu. O que é que ele conta? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito.
Porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, filho. E dali ele nos tirou para nos levar e nos dar a terra que você está agora desfrutando e que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor, esse Senhor que nos libertou, nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para guardar em vida como tem feito até hoje. E será por nós justiça quando tivermos cuidado em cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. O pai é instruído a responder com o quê? A história da redenção. Nós éramos escravos. A obediência é explicada à luz da libertação. A lei é interpretada a partir da graça. A identidade precede a ética. A justiça consiste em viver um relacionamento correto com Deus, iniciado e sustentado por Ele. Então essa narrativa, ela não apenas formava Israel. Óbvio que ela apontava para algo maior, porque ao ensinar os filhos a lembrar da libertação da escravidão e da condução graciosa à terra prometida, os pais anunciavam o padrão da redenção que encontra o pleno cumprimento em Cristo, o verdadeiro libertador. O legado transmitido, portanto, não é moralismo, é um anúncio de redenção. Filho, a Bíblia diz que nós pecamos em Adão. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que nós somos pecadores e merecemos o juízo de Deus. Como um pássaro quer voar, assim o homem quer pecar, porque o pecado faz parte da nossa natureza e o pecado é o que traz injustiça, morte, violência, sofrimento, dor, doença. Mas Deus enviou o seu Filho para com mão poderosa nos resgatar. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está sentado à destra de Deus. E hoje nós somos o povo dEle. Por isso nós temos que agir assim. É óbvio, pais, que essa não é apenas uma lição histórica, é teologia viva. A obediência é explicada à luz da redenção. Primeiro você diz quem nós somos em Cristo. E por isso como vivemos. Nós precisamos lembrar, irmãos, que essa é a história na qual você aponta para Cristo. Então, ensinar a lei, ensinar a história da redenção é ensinar o Evangelho, é ensinar aos filhos que a fé cristã não é moralismo, é uma resposta à graça, que nós obedecemos porque nós fomos salvos, que nós vivemos para Deus porque Cristo morreu e ressuscitou por nós. Quando Cristo não ocupa esse lugar central, o legado se esvazia. Quando Cristo é anunciado, a fé ganha raízes profundas e o seu filho passa a amar a Cristo. Nosso ensino tem que ser cristocêntrico. Eu quero então trazer algumas aplicações aqui. As divisões já são em forma de aplicações, mas a primeira delas, irmãos, despertem, acordem. A instrução dos filhos não pode ser sacrificada no altar das suas ambições. Acordem. A instrução dos filhos não pode ser sacrificada no altar das suas ambições. Quanto tempo vocês dedicam ao discipulado espiritual dos seus filhos? Ensinar em casa e no caminho exige tempo partilhado. Sacrificar o discipulado em nome do sucesso profissional revela prioridades distorcidas. Segundo, reavaliem suas prioridades, o que tem ocupado o melhor do seu tempo e da sua energia. Se criar filhos no temor do Senhor é um processo de discipulado, se é caminhada diária, você precisa gastar tempo. Inclusive, os pais, homens, vivei a vida como um do lar. Terceiro, assumam sua vocação. Vocês estão formando discípulos de Cristo e não apenas crianças bem ajustadas.
bem ajustadas. E nenhuma instituição substitui o papel dos pais. A igreja coopera, mas o discipulado começa no lar. Quarto, vivam aquilo que ensinam. Será que Cristo, ou o quanto Cristo vê, o quanto Cristo é visto em nós, irmãos, pelos nossos filhos? O discipulado, ele exige renúncia, presença e também coerência. Os filhos aprendem pelo que ouvimos, pelo que nós vivemos, não só pelo que eles ouvem, mas pelo que vivemos. Por fim, preguem o Evangelho continuamente em casa. Seus filhos conhecem apenas regras ou eles conhecem o Salvador? Negligenciar o discipulado hoje compromete o legado de amanhã. A continuidade da fé depende da transmissão fiel da palavra e da história da redenção. Irmãos, eu termino. Deuteronômio 6 nos lembra que a aliança do Senhor não se perpetua por acaso. Ela é preservada quando o povo de Deus vive debaixo do seu senhorio de Cristo. Quando ele guarda a palavra no coração e quando ele transmite com fidelidade a memória dos atos redentores de Cristo. O legado que atravessa gerações nasce de uma vida moldada, meus irmãos, pelo temor do Senhor e orientada pela graça. A fé cristã não começa com o que fazemos, mas com o que Deus fez. Nós somos chamados a obedecer porque somos libertos. Nós somos chamados a ensinar porque fomos alcançados pela graça. Em um tempo que despreza a memória e relativiza a verdade, o povo de Deus é chamado a viver de um modo distinto, fazendo do lar, antes de tudo, um espaço de discipulado. Outra coisa, seus filhos são seus discípulos no cafezão. No cafezão. É a hora não de você deixá-los como feras famintas ficarem a ponto de avançar à mesa, mas ensiná-los a ficar ao seu lado, respirar fundo e aguardar a sua vez. Ensiná-los na hora de orar a parar e a silenciar. Na hora do culto, não dar ouvidos ao que ele está falando, exceto se for uma necessidade, mas dizer, agora é hora de cultuar. Não posso falar com você, nem você comigo. Você precisa fazer da sua relação o espaço de discipulado. Da palavra o seu currículo. E da história da redenção o centro da fé transmitida. Que o Senhor, meus irmãos, nos conceda graça para amar a sua palavra, para vivê-la com integridade e deixar aos que virão depois de nós um legado firme, enraizado na obra redentora de Cristo e preservado por todas as gerações, para que vejamos a bênção do Senhor sobre os filhos e os filhos dos filhos. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra que nos confronta, a mim em primeiro lugar. Antes de tudo, pedimos que o Senhor nos perdoe pela forma negligente com que nós muitas vezes lidamos com essa educação da aliança. Muitas vezes não lembrando que começa com envolvimento pessoal, que tem em vista o amor a Ti acima de todas as coisas. Ó Deus, ajuda-nos a sairmos daqui comprometidos com a mudança, com o progresso, com o avanço naquilo que já temos feito. Confiados na Tua graça e motivados pelo amor que provém do próprio Senhor, que nos amou antes, por meio de Cristo. Que possamos dirigir os nossos filhos para Cristo,
para amá-lo de todo o coração e tê-lo como centro da sua vida. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.